obras de amor. Um outro conjunto de obras será necessário para provar a vitalidade de sua fé, a saber, obras de amor. Aquele que ama a Cristo sente que o amor de Cristo o constrange. Ele se esforça para espalhar o conhecimento de Cristo. Ele anseia por ganhar joias para a coroa de Cristo. Ele se esforça para estender os limites do reino de Cristo e do Messias, e não dou um tostão pela mais elevada profissão, por mais eloquente que seja, que nunca se manifesta em atos diretos de serviço cristão. Se você ama a Cristo, não pode deixar de servi-lo. Se você crê nele, há tal potência no que você crê, tal poder na graça que vem com o crer, que você deve servir a Cristo. E se você não o serve, você não é dele. Esta prova, antes de a deixarmos, poderia ser ilustrada de várias maneiras. Daremos apenas uma. Uma árvore foi plantada no chão. Ora, a fonte de vida para essa árvore está na raiz, quer ela tenha maçãs ou não. As maçãs não lhe dariam vida, mas toda a vida da árvore virá de sua raiz. Mas se essa árvore está no pomar, e quando a primavera chega, não há broto, e quando o verão chega, não há folhagem, e não há frutificação, mas no ano seguinte e no outro, ela permanece ali sem broto, ou flor, ou folha, ou fruto, você diria que está morta. E você está correto. Está morta. Não é que as folhas pudessem tê-la feito viver, mas que a ausência das folhas é uma prova de que está morta. Assim também é com o professo. Se ele tem vida, essa vida deve dar frutos. Se não frutos, obras. Se sua fé tem uma raiz, mas se não há obras, então pode ter certeza de que a inferência de que ele está espiritualmente morto é certamente correta. Quando o cabo telegráfico não transmitia nenhuma mensagem para a América, quando tentavam telegrafar repetidamente, mas o único resultado era terra morta, eles se convenceram de que havia uma fratura, e com razão. E quando nada é produzido na vida pela suposta graça que temos, e nada é telegrafado ao mundo senão terra morta, podemos ter certeza de que o elo de conexão entre a alma e Cristo não existe. Não preciso me estender. Devemos apenas colocá-lo naquela única frase: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Produzam, portanto, obras dignas de arrependimento. E agora, passamos ao segundo ponto, com mais brevidade. Fatos que apoiam a doutrina de que a fé sem obras é morta. Esses fatos mostram que é evidente para todos os observadores que muitos professos de fé sem obras não são salvos. Seria muito ridículo se não fosse muito lamentável. Pensar em alguns que se envolvem na presunção de que estão salvos, sobre a salvação de quem ninguém, exceto eles mesmos, podem ter qualquer dúvida. Lembro-me de um professo que costumava falar de ser justificado pela fé e que estava muito seguro disso quando continha mais cerveja. Tais professos não são incomuns. Triste é dizer. Eles parecem, no momento em que sua condenação parece escrita em sua própria fronte para todos que os conhecem, estar mais confiantes de que eles mesmos estão salvos. Agora, irmãos, se tais casos são convincentes e vocês não têm dúvidas, mas decidem no caso deles, apliquem a mesma regra a si mesmos, pois, embora vocês não possam se entregar aos vícios mais grossos, ainda assim, se vocês tornam seus lares miseráveis por seu egoísmo, se caem em hábitos constantes de temperamento vicioso, se nunca lutam contra esses pecados e a graça de Deus não os tira deles, se você pode viver em pecado particular e ainda assim pacificar sua consciência e permanecer exatamente como era antes de sua suposta conversão, quando você se sente julgado e pronuncia o veredito sobre os outros, sinta que o pronuncia sobre si mesmo, pois certamente por um pecado que é abertamente indulgente, que é manifestado a você na dissipação de seus semelhantes, não é difícil para você acreditar que qualquer outro pecado,
se for constantemente indulgente e amado, fará o mesmo com você como faz com ele. Vocês conhecem homens que não têm fé, mas têm uma espécie de fé e não são salvos. Deve ser verdade, ou então, onde estariam as palavras do Salvador? Estreita era a porta e apertado o caminho, e poucos são os que o encontram. Pois esta não é uma porta estreita e um caminho apertado, meramente ser ortodoxo e ter um credo e dizer, eu creio que Jesus morreu por mim. Mas é uma porta muito estreita crer de tal forma que se torna praticamente servo de Cristo, confiar de tal forma que se abandone o que Cristo odeia. O efeito da fé na vida diária. As verdades que Jesus nos manda crer são todas verdades que, se cridas, devem ter um efeito na vida diária. Um homem não pode realmente crer que Jesus Cristo tirou o seu pecado por tais sofrimentos como os da cruz e ainda assim brincar com o pecado. Um homem é mentiroso que diz, eu creio que aquele Salvador sangrando sofreu por causa dos meus pecados e ainda assim mantém boa comunhão com os mesmos pecados que levaram Cristo à morte. Ó, senhores, uma fé no Salvador sangrando é uma fé que anseia por vingança sobre toda forma de pecado. A religião cristã nos faz crer que somos filhos de Deus quando confiamos em Cristo. Um homem crerá que é realmente filho de Deus e então diariamente e voluntariamente viverá como um filho do diabo. Vocês esperam ver membros da corte real brincando com mendigos na rua? Quando um homem crê possuir uma certa posição na vida, essa crença o leva a uma certa postura e conversação. E quando sou levado a crer que sou eleito de Deus, que sou redimido por sangue, que o céu me é assegurado pela aliança da graça, que sou sacerdote de Deus, feito rei em Cristo Jesus, não posso, se creio, a menos que seja mais monstruoso do que a própria natureza humana parece ser capaz de ser, voltar a viver da mesma forma, a correr no mesmo curso que os outros e viver como vivem os filhos de Belial. Vemos constantemente na Escritura, e todos os santos o afirmam, que a fé está ligada à graça e que onde há fé, há a graça de Deus. Mas como pode haver o dom de Deus reinando na alma e ainda assim um amor ao pecado e uma negligência da santidade? Não consigo entender a graça que permanece para sempre no homem interior, e para este homem se entregar para ser escravo de Satanás é algo impossível. A conexão da fé com a regeneração. A fé, novamente, está sempre em conexão com a regeneração. Ora, a regeneração é fazer o velho se tornar novo, é infundir uma nova natureza em um homem. O novo nascimento não é uma mera reforma, mas uma renovação em revolução completa. É fazer do homem uma nova criação em Cristo Jesus. Mas como uma nova criatura, se ele não tem arrependimento, se não tem boas obras, nenhuma oração particular, nenhuma caridade, nenhuma santidade de qualquer tipo, a regeneração será uma bola de futebol para o escárnio. O novo nascimento seria algo a ser ridicularizado se não produzisse realmente um ódio ao pecado e um amor à santidade. Esse tipo de novo nascimento que é dispensado pela Igreja de Roma e também por alguns na Igreja da Inglaterra é um tipo de novo nascimento que deveria acitar o escárnio de toda a humanidade, pois disse que as crianças nascem de novo, certificadas como nascidas de novo, feitas membros de Cristo e filhos de Deus e depois crescem, em muitos casos, na maioria dos casos, devo dizer, para esquecer seus votos batismais e viver em pecado como os outros. Evidentemente, isso não teve efeito neles, mas a regeneração, como lemos na Bíblia, muda a natureza do homem, faz com que ele odeie as coisas que amava e ame as coisas que odiava. Esta é a regeneração, esta é a regeneração que vale a pena buscar. Ela sempre vem com a fé e, consequentemente, as boas obras também devem acompanhar a fé. Mas passamos ao último assunto, que é este. O que acontece com aqueles homens que têm fé, mas não têm boas obras? Então o que acontece com eles? Ora, isso acontece com eles, que sua suposta fé geralmente os torna muito descuidados e indiferentes e, por fim, homens endurecidos e depravados. Temo imensamente que qualquer um de nós tenha um nome para viver quando estamos mortos, porque um pecador comum que não faz profissão pode ser convertido, mas é extremamente raro que um senhor que faz profissão de ser o que não é, seja convertido. É uma coisa miserável descobrir que a profissão de uma pessoa tem sido uma mentira.
Um homem senta-se e diz: ora, eu creio, e enquanto caminha ele é cuidadoso, porque teme o que os outros possam dizer. Com o tempo ele começa a se permitir um pouco. Ele diz: isso não é por obras, posso fazer isso e ainda assim obter perdão. Então ele vai um pouco mais longe. Não digo que talvez no início ele vá ao teatro, mas ele vai à porta de lado. Ele não fica bêbado, mas gosta de companhia jovial. Um pouco mais e ele se confirma na crença de que é um salvo e fica tão confirmado nessa ideia que pensa que pode fazer o que quiser. Tendo brincado na beira sem cair, ele pensa que vai tentar. Dizem que se Satanás quer matéria-prima para fazer o pior dos homens, ele geralmente pega aqueles que professam ser os melhores. E eu questionei se um servo tão valioso de Satanás como Judas poderia ter sido feito de qualquer outro material a não ser um apóstolo apóstata. Se ele não tivesse vivido perto de Cristo, nunca poderia ter se tornado um traidor como foi. Você tem que ter um bom conhecimento de religião para ser um hipócrita completo, e você deve se tornar importante na Igreja de Cristo antes de se tornar uma ferramenta adequada para as piores obras de Satanás. Ó, senhores, mas por que mandam fazer isso? Ó, de que adianta manter tal fé? Acho que se não nos importamos em obter a vitalidade da religião, eu nunca me sobrecarregaria com as cascas dela. Pois essas pessoas obtêm as cadeias da piedade sem obter os confortos da piedade. Elas não ousam fazer isso, não ousam fazer aquilo. Se fazem isso, sentem-se impedidas. Por que não resistem a professar e seriam pelo menos livres? Teriam o pecado sem a pedra de molinho no pescoço? Certamente não pode haver desculpa para homens que pretendem perecer vindo para se cobrir com uma máscara de piedade. Por que não podem perecer como estão? Por que adicionar pecado a pecado, insultando a igreja através da cruz de Cristo? Desonra a igreja. Quando os homens fazem uma profissão de religião e ainda assim suas obras não seguem sua fé, o que acontece com eles? Ora, isto acontece com eles. Eles desonraram a igreja e, de todos os outros, estas são as pessoas que fazem o mundo apontar para a igreja e dizer: onde está a sua religião? Essa é a sua religião, é? Assim é quando encontra um homem que professa estar em Cristo e ainda assim não anda como Cristo andou. Estes dão à igreja suas feridas, elas recebem na casa de seus amigos. Estes fazem os verdadeiros ministros de Deus irem para seus aposentos com o coração partido, clamando: ó Senhor, por que nos enviaste a este povo para falar e ministrar entre eles, para que eles representassem o hipócrita diante de ti? Estes são os que impedem a entrada de outros, pois outros tomam conhecimento deles, pois pensam que a religião é hipocrisia, e são impedidos, e, se não seriamente, obtêm, de qualquer forma, conforto em seu pecado pela iniquidade desses professos. Qual será o seu julgamento quando Cristo aparecer? Não cabe a minha língua dizer. Naquele dia em que, com língua de fogo, Cristo sondará cada coração, e chamará todos os homens para receberem seu julgamento. Qual deve ser o destino do professo de baixa estirpe, que prostituiu sua profissão para sua própria honra e ganho? Ele não buscou a glória de Deus. Qual será o raio que perseguirá sua alma culpada em sua fuga tímida para o inferno? E quais as cadeias que estão reservadas em trevas e escuridão para sempre, para aqueles que são postos sem água e nuvens sem chuva? Não posso dizer, e que Deus conceda que vocês nunca saibam. Ó, que todos nós esta noite vamos a Cristo para ser nosso Salvador completo em verdade e em verdade. Então seremos salvos, e então, sendo salvos, buscaremos servir a Cristo com coração, alma e força. Conclusão. A prova da fé viva. Para que eu não tenha errado o alvo, esta ilustração será suficiente e eu terminei. Há um navio à deriva. Ele logo estará na costa, mas um piloto subiu a bordo. Ele está no convés e diz ao capitão e à tripulação: eu prometo e me comprometo que, se vocês confiarem única e exclusivamente em mim, salvarei seu navio. Vocês prometem? Vocês creem em mim? Eles creem nele. Eles dizem que creem que o piloto pode salvar o navio e confiam o navio implicitamente aos seus cuidados. Agora, ouçam-no. Agora, você aí no leme. Ele não se mexe. No leme aí, não consegue ouvir? Ele não se mexe. Ele não se mexe. Bem, mas Jack, você não tem confiança no piloto? Oh sim, eu tenho fé nele. Ele disse: ele salvará o navio se eu tiver fé nele. Você não ouve o piloto quando ele diz para ter fé nele e você não toca no leme? Agora, você lá em cima, recolha aquela vela. Ele não se mexe, mas deixa o vento continuar a soprar na vela e arrastar o navio para a costa. Agora então, alguns de vocês mexam-se e recolham aquela vela. Mas ele não se mexe. Ora, capitão, o que devo fazer? Estes sujeitos não se mexem nenhum centímetro. Mas, disse o capitão, tenho toda a confiança em você, piloto. Creio que você salvará o navio. Então, por que você não cuida do leme e de todo mais? Oh, não, disse ele.
Tenho grande confiança em você. Não pretendo fazer nada. Agora, quando aquele navio afundar em meio às ondas revoltadas e cada homem afundar em seu destino, eu lhes pergunto, eles tinham fé no piloto? Eles não tinham uma fé imitativa, zombadeira e apenas isso? Pois se eles estivessem realmente ansiosos para que o navio fosse resgatado e tivessem confiado no piloto, seria o piloto que o salvaria, e eles nunca teriam sido salvos sem ele. Eles teriam provado sua fé por suas obras. Sua fé teria sido aperfeiçoada e o navio teria sido salvo. Chama cada homem aqui para fazer o que Cristo manda. Chama vocês, antes de tudo, para provarem que creem em Cristo sendo batizados. Quem crer em Cristo e for batizado será salvo. A primeira prova de que vocês creem em Cristo deve ser dada cedendo à tão desprezada ordenança do batismo de crentes. E então, tendo feito isso, prosseguindo para os outros meios de que falei. Eu os encarrego pela salvação da sua alma a não negligenciar nada que Cristo mande, por mais trivial que possa parecer a sua razão. O que quer que ele lhes disser, façam, pois somente por meio de uma obediência infantil a cada ordem de Cristo é que vocês podem esperar que a promessa seja cumprida. Aqueles que nele confiam serão salvos. Que o Senhor abençoe estas palavras, por amor de seu nome. Amém. A mensagem de Spurgeon sobre a fé viva e suas obras é um espelho para a nossa alma. Depois de refletir sobre as consequências da fé infrutífera e a analogia do piloto, qual foi a verdade que mais te confrontou ou te inspirou a agir? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber como essa mensagem tocou seu coração e o que você vai fazer de diferente a partir de hoje. Se este vídeo acendeu uma chama em sua fé, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade vital. E se você conhece alguém que precisa urgentemente ouvir sobre a diferença entre uma fé viva e uma fé morta, compartilhe este vídeo. Juntos podemos espalhar a mensagem que transforma vidas. Para continuar aprofundando sua fé com os ensinamentos dos grandes pregadores, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua jornada de fé autêntica começa aqui.